Olá, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu me chamo Bruna Nadalete, eu sou enfermeira intensivista, formada pela URI de Erechim, Universidade na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Possuo mestrado em educação pela Universidade de Passo Fundo e atualmente estou em processo de doutoramento em educação nas ciências pela Universidade da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí. Eu faço parte do corpo docente da Sensupeg desde o ano de 2019. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre os cuidados de enfermagem relacionados ao catéter venoso central utilizado pelo paciente que faz hemodiálise. Então, eu espero que eu consiga contribuir para o desenvolvimento e aumento do conhecimento de cada um de vocês. E agora eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Então, como eu já havia mencionado, o título da minha aula é Catéter venoso central para hemodiálise, especificidades nos cuidados. Os tópicos que nós iremos abordar no decorrer da nossa aula. Falaremos então de uma forma mais abrangente sobre hemodiálise, sobre os acessos vasculares utilizados para a hemodiálise, né, os diversos tipos que existem, especificamente sobre o acesso venoso central e os cuidados específicos de enfermagem relacionados a esse catéter. É preciso que inicialmente a gente faça um resgate sobre a função renal ou as funções dos rins para que a gente consiga estabelecer um fluxo lógico de raciocínio para entender como é que o indivíduo chega à condição de falência renal e a necessidade, então, de uma terapia renal substitutiva. Então, os rins, eles são os filtros do nosso organismo. E entre as suas principais funções, nós podemos mencionar que eles eliminam substâncias tóxicas produzidas pelo nosso organismo, como a ureia, por exemplo. Eles fazem o equilíbrio dos nossos eletrólitos, entre eles potássio, cálcio, fósforo, sódio. Eles também regulam o pH do sangue, evitando a acidez. Eliminam o excesso de água do nosso organismo pela urina, evitando o edema. Excretam substâncias exógenas, como os antibióticos ou outra classe medicamentosa administrada no paciente. E também eles produzem alguns hormônios, entre eles a eritropoetina, a renina e a vitamina D ativa. E aqui na imagem ao lado, à minha esquerda, eu trago outras funções e o respectivo efeito de cada uma delas. Então, a manutenção do conteúdo de água do organismo na perspectiva de controle da diurese ou do volume urinário, a conservação da osmolaridade extracelular, a manutenção do teor de eletrólitos, a retenção de metabólitos, a excreção controlada de catabólitos, o controle do pH extracelular, como já foi mencionado, e também, e não menos importante, ou talvez de extrema importância, o controle da pressão arterial sistêmica, através, então, do controle do volume de líquido, mas também através da sua função hormonal. Aqui eu trago uma imagem que nos mostra, então, como acontece a perfusão renal, né? Então, o fluxo sanguíneo a nível renal, e também qual é a distribuição anatômica do sistema renal de uma forma mais completa, mostrando os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, constituintes, então, do nosso sistema renal. E a insuficiência renal, por sua vez, ela é então a condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar as funções básicas que eu acabei de expor para vocês. E a insuficiência renal, ela possui uma classificação
né, quanto ao seu tempo de instalação e progressão. Ela pode ser aguda, quando ocorre de forma súbita, rápida, a perda da função renal, e crônica, quando esta perda é lenta, progressiva, mas ao mesmo tempo irreversível. E entre as causas, nós também conseguimos classificá-las de uma forma, dá para se dizer, estrutural ou anatômica, para que a gente consiga compreender a possível etiologia verdadeira. Então, as causas podem ser classificadas como pré-renal, renal e pós-renal. E como os próprios nomes, né, nos fazem compreender, a causa pré-renal nos traz uma etiologia anteriormente ao sistema renal. Na causa renal, nós temos um acometimento específico primário no funcionamento dos rins, e como causa pós-renal, nós podemos mencionar como exemplo uma obstrução de ureter, de uretra, impedindo então a exteriorização da diurese. E chegando então o paciente na condição de insuficiência renal, né, seja ela aguda ou crônica, nós temos algumas modalidades de substituição da função renal à nossa disposição. E com isso, nós precisamos também compreender a indicação de cada uma dessas terapias, visto que a condição de ser aguda ou crônica muda, né, a possibilidade de adoção da terapia em questão. Quando falamos de diálise peritoneal, estamos falando de uma técnica de substituição da função renal que é alternativa à hemodiálise. Então, nas situações de insuficiência renal aguda grave, é muito rara a utilização desse tipo de terapia, encontrando-se bem definido o papel da hemodiálise. Então, aqui já temos um destaque para as condições agudas em que a terapia mais indicada é a hemodiálise. Como vantagem, a diálise peritoneal tem a possibilidade de ser realizada no domicílio, conferindo uma autonomia maior ao paciente renal crônico, visto que a dependência à máquina é uma das condições que mais o associam a situações depressivas, né? Visto a diminuição da sua autonomia, a perda da sua liberdade. Então, com a possibilidade de fazer a terapia no domicílio, nós temos então esse quadro minimizado. A hemodiálise, por sua vez, ela é um processo utilizado em pacientes com doença aguda e que necessitam de diálise por curto período, ou em pacientes com doença renal terminal que necessitam de tratamento prolongado ou permanente. Uma membrana sintética semipermeável substitui os glomérulos e túbulos renais e vem a atuar como filtro para os rins que estão deficientes. A vantagem aqui, pessoal, ficou como vantagem, pode ser realizada a domicílio, mas é a da diálise peritoneal. Então, por gentileza, vocês desconsiderem, porque a hemodiálise não pode ser realizada a domicílio, ela precisa acontecer a nível hospitalar ou em clínica, né, renal específica, pois precisa de todo um cuidado da equipe de saúde de forma mais especializada. E o transplante renal é a transferência de células, tecidos ou órgãos de uma pessoa, chamado doador, para outra pessoa, o receptor. E o transplante renal, ele pode acontecer de duas formas, com doador vivo ou doador cadáver. Porém, o doador vivo, nós possuímos algumas restrições relacionadas ao grau de parentesco, e mesmo com grau de parentesco comprovado, necessita a autorização judicial prévia. Tá? Então, o processo de transplante entre pessoas vivas, ele não é tão simples assim. Pois bem, agora nós vamos começar a delimitar, né, um pouco mais a temática da nossa aula e vamos falar especificamente da hemodiálise, deixando então
a diálise peritoneal e o transplante renal, as outras duas possibilidades de terapias renais substitutivas, de fora do nosso foco. A hemodiálise é uma terapia substitutiva que pode evitar a morte do paciente, porque ela substitui temporariamente a função de um órgão vital. Porém, ela não traz a cura para a falência, nem reverte a doença renal e não é capaz de compensar as perdas das atividades endócrinas ou metabólicas do rim e o impacto que a insuficiência renal e seu tratamento tem sobre a qualidade de vida dos pacientes. Ou seja, mesmo na condição aguda, a terapia renal substitutiva do tipo hemodiálise, ela substitui temporariamente a função renal para que a condição que está impondo a falência renal seja revertida. Mas não é a terapia que vai trazer a cura para a falência renal. Dependendo da situação, os pacientes eles podem ser submetidos à hemodiálise durante o resto de suas vidas. Então, o paciente crônico, geralmente 3 vezes por semana, durante no mínimo 3 a 4 horas por dia de tratamento, ou até receberem um transplante renal bem-sucedido. Os pacientes são colocados em hemodiálise crônica quando necessitam da mesma para a sua sobrevivência. Então, em condições mais graves, mais extremas, e aí podemos também pensar no nível de dependência destes pacientes a essa terapia renal substitutiva. E aí nós temos algumas vias de acesso, né? Visto que estamos falando de uma terapia renal substitutiva que precisa de um fluxo sanguíneo para que aconteça. Então, a via de acesso para a hemodiálise, ela é exclusivamente vascular, envolvendo artérias e veias, em conjunto ou separado. Esse acesso vascular, ele é dividido também em temporário e permanente, os quais compreendem. Então, quando eu estou falando de um catéter temporário, eu estou falando de um catéter venoso central, de um shunt arteriovenoso, por exemplo. E quando eu estou falando de uma via de acesso permanente, eu estou falando da mais conhecida, que é a fístula arteriovenosa. Aqui eu trago para vocês, então, algumas imagens que nos remetem aos acessos venosos centrais, né? Por que falo no plural? Porque aqui eu trago 2 tipos. Eu trago o de curta permanência e o de longa permanência. Os catéteres de curta permanência são também chamados de catéter de Shelley e o de longa permanência também chamado de permicate. Eles possuem algumas diferenças entre si, né? Depois eu vou mencionar para vocês, mas de imediato já podemos entender que o tempo de permanência é uma das principais diferenças. Aqui ao lado nós temos uma imagem, então, que nos mostra um kit básico para punção de acesso venoso central. Claro que, pessoal, aqui nós temos um modelo sem expor, né, fabricante, porque não é a minha intenção aqui, mas com certeza no mercado nós encontramos diversos outros modelos, mas que basicamente a constituição dos kits é a mesma, independente do fabricante. Vamos iniciar falando então do permicate. A sua função principal é permitir a hemodiálise. Muitas vezes é um procedimento temporário, outras vezes é um procedimento de transição para a fístula e outras vezes é definitivo. Então, temporário, quando ele se encaixa como de transição para a fístula. Está utilizando o permicate, pois fez a confecção da fístula, a fístula ainda está, né, em processo de evolução para sua condição usual, e então, neste momento, usa o permicate. Porém, nós temos as condições em que a fístula se torna não funcionante e o catéter ele precisa tornar-se a via principal de acesso vascular para a hemodiálise. Então, o permicate ele é um catéter de longa permanência
implantado em uma veia central de grosso calibre, geralmente através da veia jugular ou da subclávia. Destaco aqui que a gente traz esses dois vasos como os mais comumente utilizados, porém, outros vasos centrais calibrosos, como veia femoral, também pode ser utilizado. É colocado através de um túnel feito em microcirurgia, com saída em um local diferente daquele o qual foi implantado, oferecendo um conforto maior ao paciente e menor índice de infecções. Então, o catéter tunelizado, que é a característica do Permicate, ele se destaca perante o catéter de menor permanência e não tunelizado, por apresentar, né, segundo os estudos, um índice de infecções menor. E aqui eu tenho, então, o catéter de Schillen ou catéter de curta permanência. Ele é um catéter duplo lumen, não tunelizado, com indicação de uso por curto período, em média de 20 a 30 dias seria o recomendado, até a maturação de uma fístula ou em pacientes que necessitam de diálise de emergência ou ainda em pacientes dialíticos com problema em seu acesso definitivo. Então, o catéter de Schillen nós vamos encontrar, assim, vastamente dentro das unidades de terapia intensiva, dentro dos setores de urgência e emergência, ou até mesmo, né, em unidades de internação em que o paciente, talvez um renal crônico, veio agudizar e apresentar algum problema na sua fístula, sendo necessária a colocação de um catéter. E também com a finalidade não só da terapia renal substitutiva, mas também de uma terapia medicamentosa mais invasiva, sendo necessário um acesso central. Então, vamos encontrar de uma forma vasta este tipo de catéter em pacientes mais complexos, agudos, cuja necessidade de ir para a hemodiálise é para ontem. São indicados para situações agudas e para inserção percutânea à beira do leito. Então, é um procedimento que o profissional médico tem a incumbência de realizá-lo e que pode ser feito à beira do leito do paciente, não precisa ser transferido para o centro cirúrgico. Indica-se, a critério de segurança, o uso de ultrassonografia, sempre que disponível, o que reduz as chances de complicações, além da realização indispensável, destaca-se, da radiografia torácica após o procedimento, para confirmar a posição do catéter e excluir complicações, como o pneumo ou o hemotórax, que infelizmente podem se fazer presente dependendo da intercorrência que acontece. E agora, então, vamos adentrar em questões específicas sobre as complicações, tanto imediatas quanto mais tardias, dos catéteres de hemodiálise. Então, a hemodiálise já foi dito, mas é preciso reforçar que ela depende de um eficiente acesso vascular, capaz de proporcionar um fluxo sanguíneo adequado, ou seja, sem um bom fluxo sanguíneo, nós não conseguimos oferecer uma hemodiálise de qualidade ao paciente. Um acesso ideal é aquele que, além de fornecer um fluxo adequado para o paciente, ele tem uma longa durabilidade e baixas taxas de complicações, visto que o nosso foco principal sempre vai ser oferecer os menores danos possíveis ao paciente que está ao nosso cuidado. Nesse contexto, a fístula arteriovenosa, ela é a modalidade de acesso vascular que mais se aproxima dessa definição de ideal. Porém, nós temos condições em que o paciente não se adapta, a fístula se torna não funcionante ou outras complicações vasculares se instalam e não é possível seguir utilizando. E aí o catéter central é a única opção. As complicações imediatas, elas são mais relacionadas ao procedimento de punção venosa propriamente dito e podem variar de acordo com o sítio de punção. Então, isso também é importante que a gente tenha clareza. Dependendo do sítio de inserção desse catéter, nós teremos risco maior para determinado evento adverso. E dentre as complicações imediatas, as mais descritas, mais encontradas, né, podemos citar a punção arterial,
hemorragias locais, formação de hematomas, pneumotórax e hemotórax, sendo as duas últimas por questões quase que exclusivamente anatômicas, restritas às veias jugulares e subclávias, visto a disposição anatômica que estas possuem. Eventos adversos podem ocorrer também no processo de inserção do fio guia, como as arritmias, perfuração de ventrículo e derrame pericárdico com tamponamento cardíaco. Então, aqui fica uma chamada de atenção para que a gente não simplifique a complexidade do procedimento. Como é um procedimento, principalmente para quem atua em setores de alta complexidade, que é um procedimento quase que rotineiro, né, realizado diariamente, talvez várias vezes ao dia, a tendência é de que a gente simplifique a complexidade. Mas isso não pode acontecer, porque ele traz sim, junto com o procedimento, muitos riscos, né? E riscos que podem colocar a vida do paciente em jogo, né? Podendo evoluir para óbito se a complicação for muito enfática. E as complicações tardias, elas decorrem do uso do catéter relacionadas a infecções locais, bacteremias, trombose de catéter, trombose venosa e estenose de veia central. Então, são complicações que podem estar intimamente relacionadas com a qualidade do cuidado dispensado ao catéter e também intimamente relacionado ao cuidado de enfermagem. As infecções representam as principais complicações encontradas, e aqui nós temos sim uma grande atuação, né, do início ao fim. As infecções locais do sítio de inserção do catéter, elas são superficiais e apresentam sinais inflamatórios ou sinais flogísticos, o que é confirmado por cultura de material local, seja do ponto de inserção, seja da retirada do catéter e envio da ponta do catéter, extremidade distal desse catéter para a cultura. Já a bacteremia, ela é confirmada por hemoculturas positivas, associadas ou não à febre, né? Então, a febre não é um fator preditivo para bacteremia. Muita atenção agora. A ocorrência de complicações na utilização dos catéteres obriga a mudança do sítio de inserção do mesmo. E no caso de estenose, pode-se perder definitivamente aquela veia. Então, nós temos inclusive uma implicância na rede vascular do paciente quando nos deparamos com uma complicação de catéter venoso central. A inserção dos catéteres venosos centrais podem ser realizadas em veias jugulares, subclávias e femorais. Atualmente, recomenda-se o uso preferencial em posição jugular direita, sendo aconselhável o uso de ultrassonografia para inserção quando forem tunelizados, principalmente. A veia subclávia deve ser evitada devido ao maior risco de sofrer estenose, que pode gerar um retorno venoso deficiente. E aqui eu também complemento com maior risco de pneumo e hemotórax. Ao encontro disso, das boas práticas para inserção de catéter venoso central, eu deixo aqui como orientação e que também já deve ser de conhecimento de todos, o checklist para passagem de catéter central. Então, esse checklist, ele foi publicado e é orientado pela Anvisa, a partir do Programa Nacional de Segurança do Paciente, cujo objetivo dele é orientar boas práticas no momento da inserção do catéter, visando, então, reduzir danos ao paciente devido a este procedimento. Então, a segurança do paciente e o papel da enfermagem na preservação dos catéteres para a hemodiálise. A resolução, né, da RDC da Anvisa, número 36, de 22 de julho de 2013, define segurança do paciente como a redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado à atenção à saúde.
As atividades realizadas em serviços de saúde, elas são caracterizadas por sua complexidade. Então, nós atuamos em ambientes complexos com atividades complexas. E sendo a assistência à saúde exposta a vários fatores que podem contribuir para a ocorrência de eventos adversos. Então, isso precisa estar claro, né, em nossas concepções e nunca pode sair do centro das nossas preocupações principais. Em um estudo realizado por Souza em 2013 e colaboradores, a obstrução do catéter para hemodiálise foi um dos eventos adversos mais citados. Evento que, sim, possui causas multifatoriais, mas que não podemos deixar de lembrar que as causas relacionadas com os profissionais de enfermagem estão diretamente ligadas à habilidade técnica do profissional e também a manipulação excessiva e inadequada do catéter. Ou seja, nós também precisamos trazer essa responsabilidade para nós, equipe de enfermagem. O profissional de enfermagem, ele tem um papel fundamental na equipe, por estar diretamente ao lado do paciente. Em um quantitativo de 24 horas, nós somos sim a classe profissional que mais está à frente ao paciente. Frente às demandas de cuidado, torna-se imprescindível que se assegure assistência de enfermagem em número adequado e com pessoal qualificado. E aí nós entramos aqui em um detalhe bem importante, que é a questão do dimensionamento de pessoal, que interfere significativamente na qualidade da assistência e na segurança da assistência prestada ao paciente, e que isso justifica também o porquê segurança do paciente precisa ser uma preocupação não só da equipe assistencial, mas também da gestão dos serviços de saúde. A enfermagem, ela precisa ter um pensamento crítico, sendo que o pensamento crítico está entre as competências principais a serem desenvolvidas e apresentadas pelo profissional enfermeiro. Processo que deve ser contínuo e requer uma síntese do conhecimento científico, de sua experiência e principalmente das informações obtidas a partir dos pacientes, para assim montar estratégias seguras de atendimento. E falando em pensamento crítico, em processo, em conhecimento científico e em estratégias seguras de atendimento, nós não podemos, de maneira alguma, deixar de mencionar o processo de enfermagem, o qual sistematiza, organiza, confere cientificidade ao nosso fazer, ao fazer do enfermeiro. E aqui eu ilustro para vocês as etapas do processo de enfermagem, em que todas elas são de extrema relevância para que a gente consiga definir estratégias seguras de atendimento, priorizando a qualidade e conferindo segurança em todas as nossas ações, evitando que danos, eventos adversos, erros aconteçam com o paciente que está ao nosso cuidado. Então, o processo de enfermagem também é um aliado para as boas práticas relacionadas à segurança do paciente. Quais são as finalidades, né, do processo de enfermagem? Então, identificar necessidades de cuidado específicas, individualizadas de cada paciente, e aqui pensando sempre na perspectiva do paciente que está fazendo uso de um catéter venoso central para hemodiálise, quais são as necessidades de cuidados que ele tem, elaborar uma proposta de cuidado condizente e coerente com a realidade e com as necessidades do paciente, fazer intervenções de enfermagem que deem conta de contemplar as demandas definidas, identificadas no nosso paciente, avaliar a qualidade da assistência prestada e também orientar a equipe de trabalho. Nesta perspectiva de orientar a equipe de trabalho, o processo de enfermagem ele também entra como uma estratégia de educação permanente em saúde, que é a educação feita ao profissional a partir do cenário de trabalho do mesmo.
Então, nós aproximamos a educação do cenário de trabalho de uma forma problematizadora, para que a gente consiga refletir sobre soluções para problemas encontrados no nosso dia a dia a partir da nossa prática diária. E então aqui eu trago, né, já se encaminhando para o final da nossa aula, alguns cuidados de enfermagem específicos ao paciente com catéter central para hemodiálise. Realizar a higiene das mãos antes e após o manuseio do catéter, né, quase que torna-se indispensável esta orientação em uma aula para profissionais da área da saúde, vista a obviedade dela, mas precisamos reforçar. E aqui a solução utilizada vai depender daquela padronizada pela instituição. Manter curativo sempre limpo e seco, com data e turno da troca, né, cujas rotinas de troca e curativo, tipo de curativo, também vai depender da instituição. Lembrando que existem orientações mínimas vindas da Anvisa que precisam ser respeitadas. Trocar equipo de medicação a cada 72 horas, se possível, no máximo 96 horas. Trocar equipo da administração de hemocomponente a cada transfusão, né, porque temos, então, catéteres com mais de 2 vias, sendo que uma das vias pode ser destinada para assistência de enfermagem, para administração de medicamentos, para administração de hemocomponentes. Observar presença de sinais flogísticos diariamente, várias vezes ao dia, pois a detecção precoce possibilita a intervenção precoce e redução de danos. Nas primeiras 24 horas da passagem do catéter, orienta-se manter o curativo com gaze, né, vista a possibilidade, então, ainda de pequeno sangramento. Após 24 horas da passagem do catéter, realizar curativo com filme transparente sempre que possível, pois o custo-benefício vale. A partir do curativo transparente, nós conseguimos observar ponto de inserção, nós conseguimos ter propriedade da ausência ou da presença de sinais flogísticos, então é uma indicação fortíssima. E realizar a técnica do curativo com material estéril, assim como com técnica estéril da mesma forma. Aqui apresento para vocês as referências que utilizei para elaborar a nossa aula. Vou deixar à disposição, então, deixa eu parar primeiro a minha apresentação. Vou deixar à disposição, né, com o coordenador da Sensupeg, meu endereço de e-mail, caso seja necessário que alguém queira entrar em contato, retirar alguma dúvida. Esta apresentação também estará disponível para quem tiver interesse. E espero que eu tenha conseguido contribuir, né, com a atualização de conhecimentos já existentes em vocês, mas também, né, se possível, que eu tenha conseguido trazer alguma novidade para que vocês estejam sempre em constante evolução. Agradeço a companhia de vocês até aqui e foi um prazer fazer parte deste momento. Até mais!